Boa noite a todos, juntos para mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo este que fala sobre a pluralidade das existências. Hoje nós vamos iniciar um novo subtítulo, que é o Parentesco Filiação, que vai das questões 203 a 206. Pois bem, Kardec, na questão 203, pergunta aos espíritos: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? E respondem eles: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, aqui fica muito clara essa resposta dos espíritos. Eles quase que deram, na verdade, duas respostas à pergunta de Kardec. Kardec queria saber se as almas têm a sua origem nas próprias almas. E eles dizem que não. Que os pais concedem aos filhos corpo material, esse corpo animal. Isso que nós já conhecemos da genética, no estudo da biologia. Então, os organismos físicos são compostos pelas combinações genéticas que vêm dos pais, do pai e da mãe. Mas o espírito não, a alma não é derivada dos nossos pais. Os nossos pais não dão um pedaço das suas almas, e esses pedaços é que formam a nossa alma. Então, os espíritos dizem de forma muito clara que a alma é indivisível. Então, nós sabemos que a alma ela é criada pelo Pai. Deus permanece sendo o criador absoluto de toda a criação. Em consequência, ele, o único criador do princípio inteligente do universo, que é o início da caminhada do que virá a ser o espírito que nós somos. Mas eles falam algo interessante no final, né? Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Muito possivelmente, Kardec não formulou, pelo menos não nesse momento, essa questão. Pode ser que ele tenha pensado nisso, ou outros que participavam também dos estudos pensavam justamente isso, né? Por que então, muitas vezes, pais inteligentes têm filhos que não são inteligentes e vice-versa, né? Então, aqui eles falam, a alma é indivisível, então a alma não vem dos pais. É por isso que nós podemos ter pais inteligentes e filhos mais limitados, ou pais limitados e filhos muito inteligentes. Continua Kardec na questão 204, perguntando: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além do que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira, isso é óbvio, né? A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, vamos dizer assim, que a pluralidade das existências faz com que os nossos laços de afinidade, os laços simpáticos, as afeições que nos unam, sejam cada vez mais extensos, porque os papéis vão modificando. Então, nesta presente existência, eu sou filha do Hamilton e da Célia, mas eu muito possivelmente não fui filha deles anteriormente, ou nem sempre fui filha deles, assim como no futuro, nas minhas experiências futuras, não necessariamente eu virei neste mesmo papel de filha do Hamilton e da Célia. Então, eu posso sim estar convivendo com estes espíritos que hoje são o Hamilton, a Célia, os meus irmãos Tiago e Gisele, meu marido, Antônio, meus filhos,
Nicolas, Cecília, Otávio. Então eu posso estar tendo contato com estes espíritos, que são caros ao meu coração, há muitas outras experiências, mas nem sempre no mesmo papel. Os meus pais já podem ter sido meus irmãos, meus tios, meus filhos. Meu marido já pode ter sido meu filho, meu pai, meu primo. Os meus irmãos já podem ter tido outros papéis nas minhas existências pretéritas. Mas isso não diminui de forma nenhuma os laços de profunda afeição que nos ligam. Porque o amor verdadeiro é este, que deve, pelo menos isso no seu objetivo final, ser independente dos laços consanguíneos. Então, justamente a pluralidade das existências vai nos preparando para amar muito além dos laços consanguíneos. Talvez por isso os espíritos tenham grafado no final dessa questão. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e outros espíritos que vos parecem estranhos. Um amigo que eu acabei de conhecer, às vezes um vizinho, um colega no trabalho, um colega na escola, alguém da casa espírita com que eu simpatizo desde o primeiro instante. Muitas vezes aquele amigo que às vezes a gente não precisa nem falar muito, só de olhar, a gente já sente se o outro está bem, se está precisando de ajuda. Então estes laços de simpatia, via de regra, já foram construídos no nosso passado. Mesmo que hoje estes espíritos com os quais eu simpatizo não façam parte da minha família consanguínea, podem ter feito parte de famílias anteriores consanguíneas minhas e muito possivelmente fazem parte da minha família espiritual. Vamos continuar. Na questão 205, Kardec pergunta: a algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência atual. Eu me lembro da primeira vez que eu li essa questão, eu falei, mas quem pensa isso? E aí eu precisei fazer como que uma viagem histórica, claro que em pequeníssima proporção, ao nosso passado, né? Ao significado que se tinha, que se cria ter os laços de sangue, né? O sangue, quanto era imperioso a questão do sangue, ser do mesmo sangue, ser da mesma família. Então eu imagino que estes laços, e os espíritos vão falar isso numa questão mais para frente, esse valor, ele está muito ligado à vaidade, à arrogância e ao orgulho. E é inevitável que quando você coloca em jogo esse orgulho, essa vaidade, as pessoas não gostem. Eu não sei se eu já comentei no estudo, mas há um tempo atrás eu conversava muito com meu pai sobre questões culturais e principalmente por que o espiritismo, segundo a codificação de Kardec, ele cresceu de forma tão bela no Brasil, mas ele luta, digamos assim, com muita dificuldade. Ele ainda permanece existindo em pequenas células somente na Europa, na América do Norte. E nós trocávamos ideias sobre isso. E uma das coisas que nós concluímos ter um peso muito significativo é a afirmativa, inclusive de alguns espíritos, de que a doutrina da reencarnação ela encontra muita dificuldade de caminhar dentre os europeus e dentre os americanos. Em geral, eles têm uma característica
de grande valor, de grande orgulho patriótico. E é claro que existem exceções, mas nós vamos ver muito também nesse orgulho patriótico você achar-se melhor que os demais. Claro que nós estamos generalizando. E quando você se acha realmente melhor que o outro, principalmente se o outro vem de outro país, tem outra cor de pele, fala outra língua, é de outra religião, é muito difícil você aceitar que numa próxima experiência reencarnatória você pode vir naquela nação, com aquela cor, falando aquela língua, sob aquela religião. E se é difícil imaginar-se num futuro, imagina também a dificuldade, diante do seu orgulho, de você ver-se numa situação anterior, igual àqueles que hoje você acha que são inferiores. Então nós vamos perceber que muitas vezes a dificuldade dos povos diante do entendimento da reencarnação também marca traços do preconceito, do orgulho, por que não dizer? Porque a reencarnação nivela, iguala. E aí, quando você não a aceita, pelos motivos que você quer defender, é óbvio que você pode, inclusive, adotar a desculpa de que ela quebra os laços consanguíneos. Enquanto que nós espíritas já conseguimos ver a amplitude desse amor do Pai, da igualdade, da justiça, que não quebra laços familiares, mas amplia laços familiares, fazendo com que nós tenhamos que lidar com a certeza absoluta de que todos somos iguais, de que o preconceito não vale a pena, porque é cor diferente, língua diferente, país diferente. O que é isso diante da eternidade do Espírito? O que significa a escola A, B, C e D, se você durante toda a sua vida pode cada hora estar matriculado em determinada escola? Então a reencarnação amplia essa noção de afeição, porque ela obriga com que nós saiamos dos limites que durante tanto tempo o sangue colocou. Na linha A, Kardec pergunta: ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. Vocês percebem que Kardec está fazendo uma afirmação. E aí ele fala que essa doutrina da reencarnação, ela não valoriza a genealogia, porque não interessa quem é seu pai, quem está como seu pai, porque o seu espírito não veio do seu pai, somente a carga genética. E a essa afirmativa de Kardec, os espíritos dizem: é exato, mas essa importância assenta no orgulho, quer dizer, a importância da genealogia, a importância do sangue, do sobrenome, né? Se assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Então, quem gosta muito de citar a sua genealogia, né, está se baseando nisso. E aí eles falam: um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Entre outras palavras, alguém que na sua genealogia, né, até meio que se envergonhasse ou ficasse tímido de mostrar muitas vezes que seus ascendentes foram homens simples, mais honestos, muito possivelmente esse que se intimidaria diante da simplicidade dos seus ascendentes, se sentiria orgulhoso se fosse descendente de alguém que havia sido muito poderoso, ou muito rico, mas que tivesse sido um homem terrível, um homem devasso.
como os espíritos dizem, mas eu vou além, um facínora, um corrupto, enfim. Digam, porém, o que disserem, continuam os espíritos, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Quer dizer, não interessa o que a gente pensa ou deixa de pensar. Não interessa as refutações que as nações, ou que os povos, ou que as pessoas contrárias à reencarnação possam levantar. Não interessa as refutações. Porque a verdade é que Deus não leva em consideração a nossa vaidade, a nossa opinião para formular as leis da natureza. E o fato é que a reencarnação é uma lei da natureza. Na questão 206, Kardec pergunta: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Eu penso que, pelo menos atualmente, no século XXI, a nossa sociedade ocidental não tem esse culto tão enraizado, né, dos avoengos. Mas essa é uma característica ainda de algumas nações orientais, e era uma característica bastante forte nos romanos da antiguidade. Era muito comum terem o altar, onde ali faziam as suas homenagens aos patriarcas, aos ascendentes. Praxe que nós também podemos encontrar ainda hoje na China, ou em algumas nações orientais. Mas então Kardec quer saber disso. Então, se a verdade é que nós não viemos dos espíritos, das almas dos nossos ascendentes, quer dizer, eles só nos emprestaram a carga genética. Então, esse culto àqueles que nos antecederam, ele não tem valor nenhum? Isso é que Kardec quer saber. E eles respondem: de modo nenhum. Quer dizer, de modo nenhum, isso é ridículo. Isso tem uma determinada importância e os espíritos vão falar em que ponto. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Então, nós devemos ficar felizes se os nossos antepassados foram homens dignos, foram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Ou seja, nós devemos ficar felizes, porque muito possivelmente trazemos traços de afeição e de simpatia para com aqueles que nos antecederam. Então, nós devemos então ficar felizes por pertencermos a esta família. Mas ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Mas, ao mesmo tempo que os espíritos falam, vocês podem ficar felizes por terem tido antepassados honrados, dignos, elevados, mas não pensem que eles se honram com o fato de nós os cultuarmos, ficar acendendo vela, ou por retrato, ou tendo uma ritualística devocional a eles. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, ou seja, não é porque eles foram bons, honrados, que nós receberemos os méritos, ou seja, que nós teremos facilidades, tanto no plano físico, quanto muito mais no plano espiritual. Senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Ou seja, eles têm que servir de exemplo para nós. Então, o fato de nós prestarmos culto aos nossos antepassados, nos recordarmos dele, né? Então, não deixarmos que a memória se apague, né? Vamos dizer assim,
não deixarmos de nos orgulhar do quão relevantes eles foram no campo da dignidade, da honradez, da elevação de valores, da sabedoria, o fato é que eles, sendo espíritos elevados, não faz com que nós também sejamos. Ou melhor, eles, em sendo espíritos elevados, não faz com que nós sejamos recebidos e tratados no plano espiritual como espíritos elevados. Cada um traça o seu caminho. Cada um cuida da sua trajetória, faz as suas escolhas. Então, os nossos antepassados, eles se felicitam, ou mesmo se sentem honrados, quando percebem que nós, seus descendentes, estamos nos pautando nos exemplos dignos que eles deram, mas fazendo, por nossa parte, escolhas dignas, trabalhando, servindo, estudando, tratando com dignidade a todos, sendo honrados, enfim. Cada um responde pela cultura, pelo seu plantio e colheita própria. Na questão, e agora a gente encerra aqui essa questão 206 dentro desse subtítulo parentesco, filiação. E vamos começar um novo tópico. Parecenças físicas e morais. Vejam bem que todos estes subtítulos estão dentro desse capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. Então, são todas questões relacionadas à reencarnação. Questões que possivelmente não só Kardec, mas um grande número de pessoas tinham quando os espíritos iniciaram esclarecimentos acerca da reencarnação efetivamente falando. Então, ainda esse tópico, presenças físicas e morais, é também fonte de dúvida. Então, a gente já viu que nós descendemos fisicamente, mas que nossos espíritos não são derivados dos espíritos dos nossos pais. Mas Kardec agora tem algumas questões sobre por que nós nos parecemos física e moralmente muitas vezes. Na questão 207, ele vai perguntar: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Então aí ele já limita. Nós não vamos ter, vamos dizer assim, valores morais por hereditariedade. Então, não é porque meu pai é digno que eu necessariamente serei digno. Porque a dignidade eu não herdo por genes. Não há genética nessa questão. Então, começou aí, já limitou aí. Então, nós temos parecença física, mas moral não. Porque o espírito não procede do espírito. Continua Kardec. Na linha A, ele pergunta: de onde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? Então, quer dizer, então tá, vocês espíritos falaram que só tem a parecença física. A moral a gente não herda. Mas então, de onde que vem as parecenças morais que são visualizadas muitas vezes nos núcleos familiares? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Tanto em relação às virtudes, quanto em relação às imperfeições morais. Então, nós vamos ver um grande número de famílias onde nós percebemos claramente espíritos afins.
em relação à retidão e em relação à criminalidade. Mas isso não deriva da genética, mas deriva da afinidade que existe entre os espíritos. Continua Kardec perguntando na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então tá, geneticamente eu não herdo as qualidades ou defeitos morais dos meus pais, mas os pais interferem na formação dos filhos? Ao contrário, bem grande influência exercem, dizem eles. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, olha só. Além das afinidades morais que nós vamos encontrar entre pais e filhos, a influência, a força do exemplo, a educação dos pais em relação aos seus filhos tem um peso muito significativo naquela atual experiência reencarnatória. E por ela, os pais irão responder. Nós vamos encerrando por aqui hoje o nosso estudo. Amanhã nós estaremos de volta às 7 horas, dando continuidade a esse tópico de parecenças físicas e morais, a partir da questão 209. Uma boa noite e até amanhã.